Bom, então o que queremos ver agora é o teorema de Stokes, sim? E a ideia é que o teorema de Stokes é uma extensão do teorema de Green, sim? Então, o teorema de Stokes o que faz é relacionar as integrais em superfícies de campos vectoriais com as integrais com integrar um campo no bordo da superfície, sim? Faz isto da mesma forma que o teorema de Green relaciona integrais duplas com integrais de linha, sim? Então, porém, o teorema de Green, não sei se vocês lembram, precisa uma relação entre a orientação da região e a orientação da curva, e aqui vamos a precisar o mesmo, sim? Então, o que precisamos primeiro é relacionar a orientação da superfície com a orientação do seu bordo. Então, vamos supor que temos S, uma superfície no espaço R3, que tem bordo C, que é uma curva simples e fechada, e suponhamos que S é orientável e está orientada por N, um campo vectorial, ¿sí? De vectores unitários e normais, e contínuo. Então, a orientação N em S induz uma orientação positiva na curva C se, ao andar na direção positiva ao redor da curva, com sua cabeça na direção e sentido de N, a superfície estará sempre à sua esquerda. O mais simples é explicar isto com um desenho. Então, essa é a nossa superfície, que está orientada pela família de vectores N. Então, o que fazemos é, nós nos colocamos e isso que está aqui é a fronteira da superfície, sim, o bordo da superfície. Então, o que fazemos é nos colocar no bordo com a cabeça na direção do campo N, sim? E começamos a andar pelo bordo. E nós temos que ver a superfície S sempre à nossa esquerda, tá bom? Então, isso é a orientação induzida no bordo da superfície pela orientação da superfície. Uma observação é a seguinte: se a gente troca a orientação NS por menos N, então lembre que toda superfície tem duas orientações. Se é orientável, tem duas orientações, N e menos N. Então, se trocamos por menos N, a orientação positiva em C, como o bordo desse, é a contrária escolhida, ¿sí? Porque se trocamos por menos N, a gente vai ver os vectores menos N vão ser dessa forma, assim, bom? Então, para entender a orientação no bordo, o que temos que fazer é, a gente se coloca no bordo com a cabeça na direção da orientação. Então, para N, o cara está para cima e com menos N o cara está para baixo. Então, quando você anda, você tem que ver a sua esquerda. Portanto, a orientação tem que ser essa aqui. Porque se você anda nessa direção aqui, a superfície vai estar à sua direita, sim? Então, a orientação positiva para menos N é a contrária, sim? Então, você tem que andar nesse sentido, tá bom? Então N tem uma orientação, menos N tem a orientação contrária. Bem, então vamos a ver o enunciado do teorema de Stokes, que diz o seguinte: seja S uma superfície orientável e orientada por N, e seja C a fronteira de S, uma curva simples e fechada e orientada positivamente como bordo de S. Então, o que falamos anteriormente. E vamos a considerar F um campo vectorial diferenciável, onde a superfície está no domínio do campo, e temos a seguinte propriedade, que a integral de linha do campo vectorial F ao longo da curva C, ao longo da fronteira de S, é igual à integral de superfície em S do rotacional do campo. Então, o que diz o teorema é análogo ao teorema de Green,
no teorema de Green, ¿qué acontece? Aquí tenemos que escribir dp de x menos dq de x menos dp de y, ¿sí? Porém, dq de x menos dp de y é uma coordenada do rotacional, ¿sí? Então, o teorema de Green é uma versão mais simples do teorema de Stokes. Bem, então vamos a ver um exemplo de como utilizar o teorema de Stokes. Então, o exemplo é o seguinte: temos o campo F, que é f de x, y, z igual a menos y quadrado, x, z quadrado, e C é a intersecção do plano y mais z igual a 2 e o cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 1. E C tem orientação com sentido anti-horário quando observada de cima. Então aqui temos um desenho da curva C. Então esse é o cilindro, x quadrado mais y quadrado igual a 1. Esse é o plano y mais z igual a 2. E o que estou dizendo isso aqui é, se vocês olham daqui para aqui, desde ese punto de vista, a curva C está orientada con sentido antihorario, ¿sí? Estamos olhando de cima, você vai ver um círculo, ou melhor dito, uma elipse, e é um círculo, desculpa. Você vai ver um círculo olhando de cima, ou seja, olhando de aqui, você vai ver esse círculo aqui, e você pede que a orientação seja anti-horária. ¿Sí? Bem. Então, o que vamos a fazer é aplicar o teorema de Stokes a isso aqui, sim? Se vocês querem pausar e tentar resolver, não tem problema. Acho uma boa ideia. A ideia é não calcular diretamente isso aqui e utilizar o teorema de Stokes. Bem, então como resolvemos isso aqui? Então, primeiro vamos a calcular o rotacional, sim? Porque o teorema vincula a integral de línea em C. Queremos calcular isso e vamos a utilizar o teorema de Stokes. Então o que vamos a fazer é calcular isso que está aqui. E para calcular isso que está aqui, o que vamos a fazer é calcular o rotacional do campo. Então, se o campo é f de x, y, z igual a menos y quadrado, x, z quadrado, o que fazemos é calcular o rotacional, ¿sí? Então, lembrem, para calcular o rotacional, calculamos esse determinante aqui. Então fica z derivado em relação a y, na primeira coordenada, z derivado em relação a y queda 0, menos x derivado em relação a z queda 0. Na segunda coordenada é menos y quadrado derivado em relação a z queda 0, mais z quadrado derivado em relação a x queda 0. E na última coordenada é x derivado em relação a x queda 1, menos y quadrado derivado em relação a y que dá 2y, ¿sí? Então isso é o rotacional do campo. Então o teorema de Stokes vincula a integral en una curva de línea, integral de línea en una curva com a integral en una superfície. Então essa é nossa curva, porém essa curva é fronteira de muitas superfícies, ¿sí? Por exemplo, se eu escolho uma coisa assim, posso escolher uma superfície aqui, ¿sí? Que se chame uma parábola, e a curva C vai ser, posso dizer que é fronteira de uma superfície, ¿sí? De essa superfície aqui. Então, superfícies, não há uma única superfície que tenha fronteira C, tá bom? Tem várias, tem infinitas, sim. Porém, a mais simples para nós trabalhar é com essa aqui, que é a que está no plano y mais z igual a 2, tá bom? Então, de alguma forma, isto é análogo ao que fazíamos para fechar curva quando utilizamos independência de caminho, sim? Então, nós podemos ter uma curva bem maluca aqui, sim? Porém, o bordo da curva é o mesmo bordo que o bordo do segmento. E para trabalhar é mais simples trabalhar com um segmento que trabalhar com uma curva maluca.
Então, para nós aqui, o mais simples vai ser trabalhar com a superfície plana que tem como bordo C. Então, aqui diz o que eu acabo de falar: apesar de existirem muitas superfícies com fronteira C, a mais conveniente é a região elíptica no plano y mais z igual a 2, cuja fronteira é C. Em particular, S é o gráfico da função g de xy igual a 2 menos y. ¿Sí? Então, observen que ese es el plano y más z igual a 2, por tanto z tiene que ser igual a 2 menos y, por tanto el plano es el gráfico de una función. La función y de xy igual a 2 menos y. Y la región onde é o plano é quando proyectamos eso no plano xy, o que vemos é o círculo unitario. ¿Sí? Eso que está aquí, porque é o cilindro, estamos trabajando con cilindro x cuadrado más y cuadrado. Então, ao projetar isso aqui, o que vamos a obter é esse círculo aqui. Bem. Então, a região D é x quadrado mais y quadrado igual a 1. Então, pelo teorema de Stokes, a integral de linha do campo F na curva C é igual a integral em superfície de S de rotacional de F. Que isso é a integral em superfície de 0 do campo 0, 0, 1 mais 2y de S. Ahora, pela fórmula analizada anterior, ¿sí? Para calcular la integral de superficie de un campo cuya parametrización, en una superficie cuya parametrización está asociada al gráfico de una función, ¿sí? Lo que hacemos es integrar, considerar eso aquí, e integral dupla en la región D, ¿sí? Es aquí, de esa coordenada compuesto con a parametrización phi veces de y de u. En ese caso P es 0, por tanto todo eso da 0, menos a segunda coordenada veces de y de b, que en ese caso Q es 0, ¿sí? Ese 0 aquí es que da 0, más R avaliado en phi de v, ¿sí? Que en ese caso tenemos que avaliar R, que es esa coordenada aquí, no punto phi de v. Y phi de v, lembren que es v y de v. En ese caso, 2 menos v. Entonces, ahora R de v, observen lo que hace, fica con esa función aquí. Eso es R de x, y, z, ¿sí? Y avaliar en uv menos 2v, lo que hacemos es ficamos con que está en la segunda coordenada y multiplicamos por 2 y adicionamos 1. Entonces, eso que está aquí es integral dupla de 1 más 2v de a. Y eso aquí a gente plantea, ahora utilizamos coordenadas polares porque estamos integrando en un círculo, no disco. Y eso fica integral entre 0 y 2pi, integral entre 0 y 1, de 1 más 2 r a coseno de teta, veces r de r de teta, y cuando resolvemos integral da pi. Entonces, es una forma de utilizar o teorema de Stokes. Bem, então vamos a ver mais um exemplo. Que é o seguinte: temos f, então vamos utilizar agora teorema de Stokes no sentido contrário. Então temos f, o campo f de xyz igual a xz, yz, xy, e essa é a parte da esfera x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 4, onde que está dentro do cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 1 e acima do plano xy, com orientação para cima. Então a ideia é calcular a integral en superficie do rotacional de f de s. Então vamos a primero entendernos a superficie. Tenemos a esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4, que es esa que está aquí. Tenemos el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1, que es esa que está aquí. Y tenemos que fijar con la parte que está acima del plano xy, ¿sí? Porque observen que ese cilindro na verdade también va a intersectar a esfera una segunda región aquí embaixo. Si a gente estende esse desenho,
Sim? Então, tem duas intersecções, porém temos que ficar com a que está acima. Portanto, essa é nossa S. Bem. Então, essa é a nossa superfície. Então, por Stokes, a integral en superficie de S, de rotacional de F, e integral de línea na curva C, na fronteira de S, do campo F. Então, en vez de calcular rotacional e integral de superficie, o que vamos a fazer é calcular a integral de línea, ¿sí? Que nesse caso é mais simples. Então, para isso temos que saber quem é a fronteira da superfície. E para calcular a fronteira, o que fazemos é resolver as duas equações simultaneamente. ¿Sí? Então, as equações das duas superfícies, do cilindro e da esfera. ¿Sí? Por quê? Porque um ponto pertence à intersecção dos dois se verifica as duas equações ao mesmo tempo. E os pontos que verifica que pertencem tanto à esfera como ao cilindro vão ser os pontos da minha curva. Então, resolvemos as equações simultaneamente e usamos o seguinte: tenho que verificar x² mais y² mais c² igual a 4 e x² mais y² ser igual a 1. Então, se isso é igual a 1, chamamos isso aqui dentro e fica que c² mais 1 é igual a 4 e, portanto, c² é igual a 3. E então z é igual a raiz de 3. Então, aqui temos que ter cuidado, porque essa equação tem duas soluções: raiz de 3 e menos raiz de 3. Porém, como estamos acima do plano z igual a 0, a solução é a que é positiva. ¿Sí? Se não, em geral, os pontos que verificam estas duas equações simultaneamente é essa curva aqui e também a curva que está aqui embaixo, mas que a gente descartou pela letra do exercício. Tá bom? Então, essa curva, a C que verifica essas duas equações, são pontos x² mais y² igual a 1 com z igual a raiz de 3. ¿Sí? Então, essa é uma forma mais simples, de entender a curva C, que é essa que está aqui. Tá bom? E isso que está aqui, a gente sabe como parametrizar e a parametrizamos da seguinte forma: sendo gama de t igual a cosseno de t seno de t raiz de 3, ¿sí? Essa é a parametrização. Então, tem que ter cuidado na hora de parametrizar, porque tem que estar o negócio da orientação. ¿Sí? Então, nós queremos que a curva C esteja orientada positivamente como bordo de S. Então, vamos para aqui. Aqui diz que a esfera, a superfície, estamos orientando com orientação para cima. ¿Sí? Então, a superfície estamos orientando com orientação para cima. Está dizendo que o campo N é esse campo aqui. ¿Sí? Então, nós colocamos nosso cara aqui e começamos a andar. Se andamos nesse sentido, aqui, a superfície vai estar para a direita. Portanto, temos que andar nesse sentido aqui. E nesse sentido aqui, que seria? Seria, se olhamos de cima, que o que vemos é um círculo, é sentido anti-horário. Tá bom? Então, a parametrização que dá sentido anti-horário a essa curva aqui é essa que está aqui. Lembrem que a parte de cosseno de t seno de t percorre o círculo unitário, percorre esse círculo aqui com orientação anti-horária. Se a superfície S tivesse orientação, aqui falasse orientação para baixo, então a curva, o campo vetorial está para baixo e a orientação é ao contrário. Portanto, aqui deveríamos trabalhar com cosseno de t menos seno de t raiz de 3. ¿Sí? Se vocês colocam um menos aqui, vocês vão percorrer a curva com sentido, com orientação horária. Isso só acontece, isso que estou dizendo é porque cosseno e seno são
coseno es par y seno es menos impar. Sí, la verdad, allí, si ustedes quisieran hacer lo contrario, pueden parametrizar por coseno de menos t, seno de menos t. Por ahí, coseno de menos t es igual a coseno de t, porque es una función par, y seno de menos t es igual a menos seno de t, porque seno es una función impar. Entonces, tenemos esa parametrización y gamma línea de t igual a menos seno de t coseno de t de 0. ¿Sí? Entonces, derivamos eso en relación a t y obtenemos eso. Entonces, siguiente que precisamos es calcular f de gamma de t. ¿Por qué? Porque vamos a calcular esa integral de línea en el campo f, pero la definizamos. ¿Sí? Entonces, precisamos f avaliado en gamma de t y gamma línea de t. Entonces, gamma línea de t ya calculamos y f de gamma de t, entonces precisamos ordenar nuestro campo. Entonces, nuestro campo es ese que está aquí, xz, yz, xy, ¿sí? Entonces, f de gamma de t o que hace es la primera coordenada multiplica ese número x por z, ese número. ¿Sí? Entonces, tenemos que multiplicar ese número por ese número. Y eso da... disculpa. Tenemos que multiplicar ese número por ese número. ¿Sí? Eso es gamma de t, x, eso es o x, ese es o y y ese es o z. Entonces, y lo que estamos haciendo en la primera coordenada es multiplicar x por z. Entonces, tenemos que multiplicar ese coseno de t por raíz de 3 y da raíz de 3 coseno de t. En la segunda coordenada multiplicamos y por z. Entonces, y en seno de t, z es raíz de 3, fica raíz de 3 por seno de t. Y en la tercera coordenada multiplicamos x por y. Entonces, x es coseno de t, y es seno de t, o multiplicar fica coseno de t es seno de t. Entonces, ese cara aquí, f de gamma de t, igual a eso que está aquí. Entonces, para calcular la integral de línea del campo f en la curva C, lo que hacemos, utilizamos definición, ¿sí? Integral entre 0 y 2pi de f en gamma de t, producto interno con producto escalar con gamma línea de t. Entonces, que tenemos que hacer es o producto escalar entre ese vector aquí y ese vector aquí. Y fica integral entre 0 y 2pi de eso veces eso, que fica menos raíz de 3 coseno de t seno de t, más eso por eso, que fica raíz de 3 coseno de t seno de t, más 0 por eso que está aquí, que da 0. Y como ese número, esos números son opuestos, la suma esa da 0, y fica integral entre 0 y 2pi da 0, que da 0. Bien, entonces, con eso son dos ejemplos simples de cómo utilizar o teorema de Stokes.